Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos reveladores. E esse tá pra lá de revelador mesmo, meus irmãos, até porque a dica veio do nosso irmão Rainer Stigmiller, que não brinca em serviço. Desde já fico agradecimento mais uma vez a esse irmão de fé e batalha, que ele diz o seguinte, ó. Caro amigo Davi, a série que mais fala hoje no mundo é a série Wandinha, número 1 na Netflix. Tinha que ser, né, meus irmãos? Netflix, o que é que a Netflix gosta? É só lacração. Então já imagino, Wandinha eu não conheço essa série, mas deve ter alguma coisa a ver com a família Addams, né? Tinha uma Wandinha lá. Eu não sei se é a mesma coisa. Eu vou ver aqui junto com vocês, vou procurar e a gente fala. Eu não conheço realmente, como eu digo a vocês, alguma série, algum filme que eu assisto é justamente por dica de vocês ou porque chamou a atenção, alguma coisa desse tipo, né? Mas pagar uma Netflix, Deus me livre. Número 1 na Netflix, então vamos lá. Tendo sua protagonista, a atriz Jenna Ortega, que teve seu Instagram lotado de novos seguidores. Vamos ver por quê, né? O que chama a atenção é o único link que está no perfil do Instagram dessa atriz. Imagem em anexo. Sim, um link que leva a doações a uma clínica de aborto. Pois é, meus irmãos, isso aqui tem a ver com a espiritualidade. Não acho que esses artistas se expõem dessa maneira por acaso. Eles ganham justamente os papéis que têm, a notoriedade que têm para fazer esse tipo de trabalho. É uma questão religiosa e eles têm o direito, né, de ter suas crenças. Nós não estamos discriminando aqui a crença de ninguém. Nós só não recomendamos, porque sabemos o que vai acontecer segundo a nossa própria crença, que é o cristianismo, com essas pessoas que preferem seguir o outro lado. Agora que elas têm todo o direito de fazer isso, foi dado até pelo próprio Deus, né? Então, não acho que é por acaso que eles estão pensando, é pro bem do planeta, não. É uma questão espiritual, meus irmãos. Então veja, ele continua dizendo o seguinte: esta mesma clínica de aborto foi fundada por Margaret Sanger. Esta que era feminista, que defendia que as pessoas de cor e pobres deveriam ser esterilizadas forçadamente. Esta Margaret fazia palestra para a Ku Klux Klan. Então você vê que é um assunto pesado, né, meus nobres e queridos irmãos. Então ele manda aqui as imagens, a gente vai conferir junto a essa aqui, ó, né? A atriz que faz esse papel aqui da Wandinha, acho que deve ter a ver mesmo com a família Addams, né, pelo que eu tô vendo aqui. Então beleza, vamos ver a próxima imagem. Esse é o perfil dela, né? Tem mesmo um link ali abaixo do nome dela, né? Vocês devem ter percebido aqui. Em seguida, essa outra imagem mostra algumas das pessoas que ela segue, né? É estranho aqui esse tal do Gromov Orobos. Os outros eu não conheço. Mas aqui pela imagem, né? Uma criança, parece mais filme de terror, com uma cruz, né? Toda em sangue. E aí você abre esse perfil. Tá aí, ó. Precisa falar alguma coisa, meus irmãos? Tem alguma pessoa que duvide que isso aqui se trata da espiritualidade dessas pessoas? Eles não estão nessa causa por motivos éticos que alguns pensam, né? Aqueles desinformados acabam apoiando esse tipo de coisa justamente porque são de fato desinformados. Mas essas entidades, meus irmãos, que eles veem, falam com eles, elas pediam esse tipo de coisa aqui, sacrifício, desde as antiguidades. Só que a partir do momento que o Cristo veio ao mundo e revelou as boas novas, isso aqui foi diminuindo, isso aqui foi entendido como uma coisa não boa, certo? Vou usar essa palavra, uma coisa não boa. Porque esse período o homem não tinha noção do que era certo e errado. Isso aqui era visto até como costume. Você imagina as leis que tinha em Sodoma e Gomorra, por exemplo, na Grande Babilônia. Sodoma e Gomorra chegava ao ponto de chegar estrangeiro e a população exigir os seus direitos em cima desses estrangeiros, que era o quê? Abusar deles. Então você imagina a mentalidade de uma sociedade que acha isso normal, que acha que quem estava errado eram os caras que não queriam ali se relacionar com eles. Entende, meus irmãos? Então o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele aconteceu para que as pessoas tivessem noção que existe um Deus, né? Na visão espiritual. Você que não acredita, tudo bem, beleza. Aliás, esse vídeo nem serve para você, mas quem tem uma noção, né, da espiritualidade, sabe que essas coisas vieram para justamente mostrar às pessoas do que é que Deus gosta e o que é que Ele não gosta. Resumindo, ensinar a doutrina e as leis de Deus. A pessoa segue se quiser, ela sempre terá o seu livre-arbítrio. Então, como hoje não se tem mais aquele sacrifício, é crime, né? Se a pessoa pegar uma criança e fizer uma coisa dessa, embora aconteça muito aí, mas se a justiça souber, a pessoa vai presa, né? Quem fizer uma coisa dessa. E aí essas entidades têm que bolar uma nova maneira. E qual é essa nova maneira? Fazendo as pessoas fazerem a mesma coisa de outra forma. E nesse caso é usado aqueles que podem, que têm potencial.
É o que eu tenho explicado aqui na questão de pactos, né? A pessoa faz o pacto e diz, olha, eu vou oferecer minha alma. Na hora que tu pensou em fazer o pacto, tu já deu a tua alma. O cara não vai pagar pelo que já é dele. Agora, você vai ter a sua conquista ou não, dependendo de como você pode ser usado na causa dessas mesmas entidades. O talento, meus irmãos, só quem te dá é Deus, né? A gente vê filmes aí, a pessoa, não, eu quero ser um grande cantor, mas isso não existe. O inimigo, ele não pode te dar talento nenhum. Os talentos já nascem com você. O seu dom é dado pelo próprio Criador. Então, dependendo desse dom que você tenha, se ele pode ser usado para arrebatar mais almas para essas entidades, que eu tenho a minha teoria aqui, que depois da treta no céu, eles caíram aqui, foram jogados aqui, eles não têm mais a luz de Deus para se regenerar. E eles têm vários ferimentos mortais. Porém, eles são imortais, essas entidades. Eles não podem simplesmente falecer. Eles são seres espirituais. E nesse caso, como ter um pouco dessa energia que vem direta do Criador com as almas dos seres humanos? Então é uma treta espiritual. As pessoas não acreditam, mas nós estamos rodeados, meus irmãos, de influência maligna o tempo todo. É por isso que eu mesmo aqui, você não tem um vídeo meu que a gente critica o fato das pessoas irem para a igreja. Não tem problema nenhum nisso. Qual é o problema de as pessoas se reunirem? Onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei presente, assim diz o Senhor. Às vezes a gente critica aqui a postura de alguns pastores, padres também, que são exceção. Mas a grande maioria, meus irmãos, pode até se corromper depois, mas a grande maioria se junta ali para falar da palavra de Deus, para entender melhor as escrituras, para tirar dúvidas. Como o próprio Deus permitiu que sempre teria pessoas para falar o evangelho, até o final dos tempos. Depois disso, né, que aconteceu o arrebatamento, aí já era. Então não fica aqui criticando como alguns fazem, né? Não, eu sou o dono da palavra aqui, a interpretação certa é a minha e você tem que pensar a mesma coisa. Eu, graças a Deus, não fui por esse caminho, né? A soberba pura. O cara acha que, eu tenho muitos seguidores, então eu posso ser um líder. Não é assim, meus irmãos. A liderança é dada pelo próprio Deus. Então o que a gente faz aqui é conversar, né, raciocinar sobre esses fatos em voz alta, meus irmãos. Então você vê aí uma série que tá bombando, né? Essa moça, essa atriz, tem 22,4 milhões, né, de seguidores. Você vê como as pessoas realmente são fúteis, como elas não entendem nada com nada, acha que isso aqui é bobagem. E ela usa essa influência que ela tem em cima dos próprios seguidores, trazendo o quê? Maldição para a vida dessas pessoas. Eu tô olhando aqui no Google, vou colocar para vocês, né? Parece que de fato se trata de uma série, um derivado, né? Onde o personagem que é focado é a Wandinha. Parece que realmente é da família Addams. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Eu também não faço questão de ser um entendedor dessas séries. Eu não assisto essas porcarias, né? Isso passa longe da minha TV. Eu só uso TV, como eu já disse, para assistir algum filme, alguma série e acessar a internet, porque ligar a televisão, principalmente Netflix, para ver uma série deles, meus irmãos, sem ser por motivos de análise, né, eu não faço, né? Até porque a gente já sabe qual é a temática dessa empresa. E aí você vê que as coisas começam a se encaixar, né, família? A família Addams já é uma família estranha, né, totalmente estranha. Aqui eu tô vendo outra matéria que diz o seguinte, tá na CNN: Wandinha bate recorde e se torna a série com melhor estreia na Netflix. A grande aposta da Netflix, Wandinha, já é um grande sucesso. A série estreou na plataforma na última quarta-feira, dia 23, e já fez história. A produção quebrou o recorde de Coisas Estranhas e se tornou a série de língua inglesa mais vista em uma semana no serviço de streaming, acumulando 341,2 milhões de horas assistidas. Além disso, o seriado sobre a família Addams está no topo da plataforma, top 1, em 83 países. As informações foram compartilhadas na conta oficial de Wandinha nas redes sociais. É uma pena, meus irmãos, que o público não entenda, né, como estão sendo manipulados e guiados para o caminho negativo, que você tem esses números e comprova, né, o que eles mesmos pensam. Se eles não estão conseguindo passar a mensagem, se eles não estão conseguindo fazer a manipulação, é simplesmente porque não foi feita da maneira correta. E é por isso que as cabeças vão rolar quando isso acontece. Você vê diretor sendo demitido, produtor e etc, etc, roteirista. Porque eles sabem, isso aqui para eles é uma grande prova. Qualquer mensagem pode ser transmitida às pessoas, só precisa ser feita da maneira correta. E as pessoas não só não vão perceber o lado negativo, como ainda vão se engajar na causa.
Então você vê, ela com todo esse sucesso, em vez de aproveitar, tirar coisas boas disso, não. Ela faz força, né, para conseguir arrecadação para uma clínica de aborto. Então aqui só para, em caráter de informação, né, a série diz o seguinte, ó, dirigida e produzida por Tim Burton, a série coloca uma família já conhecida pelo telespectador, os Addams, em um novo contexto, tendo como protagonista a filha de Mortícia e Gomes. A produção conta com 8 episódios e acompanha a trajetória de Wandinha na escola Nunca Mais. Então é isso aqui que interessa ao público, né? Isso aqui é que deixa o povo eufórico, né? 83 países colocam uma coisa dessa, não assisti. Realmente estou falando aqui sem assistir e nem quero. Aí eu realmente me recuso, até porque eu já sei qual é a ideia aqui. O que é que os caras querem com isso, né? Mas você vê que a alienação não é só no Brasil, é no mundo todo. 83 países colocam isso aqui em primeiro lugar, meus nobres e queridos irmãos. Então realmente, família, esse lado, né, o lado sombrio, ele tem todas as armas e tem todo o alcance que nós não temos. Até porque ele se esconde por trás de bandeiras e de causas que parece ser nobre. Na verdade não é, mas parece ser nobre. Como a maioria das coisas, né? A gente foi acostumado a assistir desenhos, filmes e séries, inclusive, mas principalmente desenhos, onde o vilão ele diz que é mal mesmo. Ah, eu sou mal, quero destruir tudo. E aí vem o herói para combater esse vilão maldoso, né? Você vê isso agora o tempo todo. Em filmes modernos você vê isso, né? O vilão ali declarado que é mal. Mas na vida real, não é assim que acontece. O vilão é o que acredita que pode salvar a população. Ele acha que a forma que ele quer fazer as coisas é a melhor maneira e acabou. Aqueles que não concordam, que percebem falhas nesse tal plano dele, salvador, milagroso, merecem ser aniquiladas. Então você vê, meus irmãos, como de fato nesse planeta que nós vivemos, nessa realidade, poder significa dinheiro. Essas instituições abortistas, elas recebem grandes somas de dinheiro. E é por isso que em vários países do mundo esse assunto sempre é debatido. Vira e mexe, ele está sendo debatido e está sendo aprovado em mais e mais países. Aí a pessoa pergunta, mas por que é que fazem isso? Mas como é que o pessoal apoia uma coisa que a maioria da população não está de acordo? Por causa da grana, meus irmãos. Financiamento, patrocínio. É por isso. Você vê uma atriz dessa, com 22 milhões de seguidores, quase 23 milhões. Ela coloca lá, né, o link direto, logo na página do seu perfil, como você está vendo aí, para arrecadar dinheiro para essa causa. Imagina o que ela fala para os fãs dela. Fã é uma coisa que não pensa, meus irmãos. Um fã mesmo, ele não pensa, ele não raciocina. Então ele vê a musa dele dizendo, olha, dá dinheiro para isso aqui, ele dá até as cuecas. Quanto ela já deve ter conseguido para essa clínica, meus irmãos? Lembrando que são 83 países que colocam essa série em primeiro lugar, no top 1. Me diga, meu irmão, você entende como uma coisa realmente é séria? E por isso é que nós não podemos ficar divididos? É por isso, meus irmãos. Eles não só estão unidos, como estão engajados na causa. Enquanto você vê a maioria do povo trabalhador, do povo cristão, naquela nós contra nós mesmos. E aí, meu irmão, os caras vão tendo espaço, né? Para ir colocando, para ir acrescentando isso aqui democraticamente cada vez mais e mais. Eu, sinceramente, nos próximos 2 anos, nesse primeiro e segundo ano, acho que não. Mas de 2 anos pra frente eu não duvido nada que o próprio Lula, né, queira colocar isso aqui no Brasil. O Brasil se tornar um país aí que interrompe gravidez também. Enfim, deixa a tua opinião, se você conhece essa série. Fala um pouquinho dela aí pra quem não conhece, né, saber um pouco mais. E a gente volta com 2 vídeos, são um às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Eu aguardo vocês aqui, meus nobres e queridos irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e fui!